Olá, eu sou o professor Henrique e hoje iremos falar um pouco sobre educação por competências. Mas o que é exatamente educação por competências? Este termo surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos. É um modelo de ensino que difere de muitos outros. Ele surgiu com a ideia e principalmente questionando se os alunos estavam aprendendo as habilidades necessárias para a vida fora do ambiente escolar. Instituições de todo o mundo começaram a fazer essa mesma coisa, a medir o sucesso dos alunos e a eficiência conforme as experiências diferentes de aprendizagem. E eles buscavam com que os alunos aprendessem mais em menos tempo e conseguissem também relacionar esses conhecimentos, esses saberes, essas habilidades adquiridas em sala de aula no mundo externo, ou seja, na vida real, né, fora dos muros da sala. E aí começou-se então a se desenvolver um método, né, baseado em competências. Há o que nós chamamos de modelo tradicional, por qual muitos de nós passamos, e aquele baseado por competências. Claro que desenvolver uma educação, um ensino baseado por competências, de fato, né, é um tanto difícil, não é uma tarefa fácil e por isso o professor ele tem que pensar muito quando ele vai elaborar uma aula baseada em competências. Para ser competente ou ter competência, são necessárias muitas habilidades. Ou seja, né, para que eu tenha de fato competências, eu tenho que ter várias habilidades, como por exemplo, saber ler e escrever. Aí no caso, eu aprendendo a ler e escrever, eu posso ter competências baseadas naquelas habilidades que eu consegui aprender. Mas o que eu quero dizer é que esse aprender, esse saber, essas habilidades, elas só se tornam competências de fato se eu dou significados para ela na minha vida no geral. E é por isso que as competências, elas, para que sejam de fato competências, elas são constituídas e precisam ter, no caso, 4 pontos-chave, né? Que é basicamente o conhecimento, que é aquele que a gente aprende na escola, conhecimento, saberes, não é? Em geral, mas esse conhecimento com significado, como eu já disse antes. Há uma discussão, inclusive, que nós temos um conhecimento quando partimos para a vida adulta, por exemplo, em vestibulares, que esse conhecimento é conteudista, ele é mera informação. Quando, por exemplo, em contrapartida, o Enem ele já não utiliza o conhecimento dessa mesma forma. Ele já abre um pouco os horizontes, ele consegue fazer com que esse conhecimento ele seja mais amplo, ele possa ser usado de diferentes formas e de fato como competências. Então a avaliação Enem ela difere do vestibular porque ela é mais utilizada como avaliação por competências. A outra habilidade ou também que poderia ser um dos fatores que contribuiriam ou que seriam um dos pontos chaves para as competências, que seria a habilidade, né? A habilidade que o aluno tem para lidar com várias situações, por exemplo, resolver conflitos ou até mesmo desenvolver uma atividade prática, não é? E também é necessário que esse aluno ele tenha atitude, né? Ele precisa ter atitude, precisa pôr a mão na massa, entender, se propor, tomar decisões às vezes. Então, a atitude é um ponto-chave. E os valores, não é? Aquilo que ele pensa, aquilo que ele traz consigo de pessoal, a sua bagagem. Então, os valores eles são muito importantes e eles podem interferir no produto final, né, por assim dizer. Às vezes, no mercado de trabalho, numa empresa, ou até mesmo em sala de aula, esses valores eles podem influenciar como que a aula vai se dar de fato, né? Eles, claro, que no certo sentido
normalmente as pessoas pensam que esses valores eles podem interferir de forma negativa, mas é muito mais possível que esses valores possam, é, como eu posso dizer, influenciar de forma muito positiva. E é muito curioso ver que todo aluno carrega consigo valores que diferem dos outros. Então é muito curioso, porque em sala a gente pode ter muitos valores, e isso torna uma sala multicultural, né, com muitas ideias, muitas opiniões e muitas possibilidades, né? Esse conceito de competência ele só pode ser atribuído a uma pessoa, e é exatamente por causa desses valores. O mercado de trabalho e a vida social no geral sofreu muita influência da tecnologia, e para suprir essa demanda, essa nova realidade, esse novo cenário, a educação, claro, que sofre, né, passa por, como eu posso dizer, alterações, né, por transformações. E a gente pode falar que a educação por competências é uma ferramenta que realmente trabalha essa necessidade, né, supre essa demanda, por assim dizer, trabalhando certas competências como habilidades práticas, cognitivas, técnicas, sociais e emocionais. Então, a gente pode colocar que essas competências elas servem para aprimorar o desempenho profissional, né, do dessa futura, né, pessoa no mercado de trabalho. Mas não somente isso, essas competências servem também para tornar a pessoa um ser humano melhor no seu dia a dia, a lidar com situações que podem vir a ser, como eu posso dizer, fora do ambiente de trabalho, né? Fora das questões trabalhistas, né? No seu dia a dia mesmo. Então, a gente fala que, nós falamos provavelmente que há uma dificuldade muito grande dos professores em conseguir desenvolver a educação por competências, porque a prática docente ela é muito desafiadora para esses professores que vieram no século XX, né, por eles terem que realmente se adaptar, né. Esses professores eles têm muitas questões, como por exemplo considerar os conhecimentos desses alunos, né, porque os conhecimentos hoje são diversos e são, como eu posso dizer, acessados com muito mais facilidade. Então esse conteúdo, um conteúdo por si só, ele não faz mais sentido. Então nós temos muita dificuldade em trazer o interesse do aluno, né, para a sala de aula. Então por isso talvez a importância também das atividades práticas, porque isso dá significado ao conteúdo e traz o interesse do aluno mesmo, né? Então é por isso que nós temos que criar e utilizar outros meios de ensino. A gente tem que estar o tempo todo negociando, conduzindo projetos, não é? Adotando um planejamento mais flexível, né? Porque nem sempre as coisas dão certo do jeito que a gente planeja. Hum, a questão da avaliação também, que é muito importante, né? Então, nós temos outras situações também, como posso dizer, envolver os alunos na sua própria aprendizagem, no seu trabalho, né? As questões de trabalho em equipe, envolver os pais, utilizar as próprias novas tecnologias que são muito importantes para essa questão. Então nós vemos que esse trabalho não é fácil, né? E a gente vê também que se nós formos comparar ao ensino tradicional e com o de competências, nós vamos ver diferenças significativas que já vem acontecendo na educação há algum tempo.